Suponhamos agora que, ao observarmos os pontos medidos, que considerávamos que uma parábola se ajustava melhor do que uma reta. Então, neste caso, como é que nós calcularíamos essa parábola? Ora, da mesma forma que fizemos com a reta, também com a parábola vamos definir o nosso sistema de equações. E, portanto, obtemos este sistema de equações em que a primeira equação traduz a parábola a passar próximo do ponto x0 e y0, havendo aqui um erro, Δ0. Claro que se a parábola passar exatamente neste ponto, este erro será 0. E temos a equação para o ponto x1 e y1 e por aí adiante. Ora, este sistema de equações, na forma matricial, é então o seguinte. Daí que esta é a matriz A que nós precisamos para calcular a pseudo-inversa e, por sua vez, para calcular este vetor. Então, a matriz A, podemos criá-la desta maneira. A índice I, 0 igual a 1, que é para termos esta coluna. A índice I, a coluna 1 igual a Vx índice I, para obtermos esta coluna. E A índice I, vírgula 2, para obtermos esta coluna, que vai ser Vx índice I ao quadrado. Ora, se o nosso polinómio, em vez de ser de grau 2, fosse de grau 3, 4 ou de grau 5, o que aconteceria era que esta matriz iria tendo cada vez mais colunas, em que se fosse de grau 3 teria mais uma coluna que seria Vx levantada a 3, se fosse de grau 4 teria outra coluna que seria Vx levantada a 4 e por aí adiante. Então, se calhar, nós vamos arranjar um outro índice que vai definir que vai nos dar o expoente destes valores, que vai de 0 até 2, no caso do polinómio de segundo grau ou da parábola, e já podemos escrever que A índice I, j é igual a Vx índice I levantado a j. Como podemos ver, para qualquer que seja o I, quando o j é igual a 0, temos Vx levantado a 0, ou seja, que dá 1, se temos esta primeira coluna. Para qualquer I, quando o j é igual a 1, temos os x, ou neste caso os Vx, levantado a 1, que é esta coluna. Quando o j é igual a 2, temos esta coluna. Mas se o j fosse igual a 3, teríamos a matriz para uma curva de ajustamento que fosse um polinómio de grau 3 e por aí adiante. Ora, os coeficientes, então, do polinómio são dados pela pseudo-inversa a multiplicar pelo vetor y, que no nosso caso é o vetor vy. Vezes vy. E temos então os coeficientes. Do polinómio de segundo grau. Vamos apagar isto que já não precisamos. E vejamos uma coisa. Se puséssemos aqui 1, iríamos obter a reta que já tínhamos calculado anteriormente. Será que é? Vejamos. Temos que A é igual a 28.9 e 6.057. E anteriormente tínhamos visto que A era exatamente o mesmo. Muito bem, voltemos então ao polinómio de segundo grau e vejamos o que é que vamos obter. Antes disso, vamos definir que o nosso polinómio é igual ao somatório em I, ou em J, dos seus coeficientes A índice J vezes X
levantado a j. Esta é a expressão geral de um polinómio grau n. E agora vamos ver qual foi o resultado que tivemos. Vamos copiar para aqui o gráfico anterior e aqui só precisamos de substituir por P de x. E se quiséssemos saber quando é que a parábola corta a linha ao nível da temperatura de 100 graus, trace, e poderíamos tirar então que seria aproximadamente no mês 12.6. Agora que obtivemos este resultado, seria pertinente nós questionarmos qual é que seria a melhor curva para fazermos a análise de tendência. Será que seria a reta ou que seria a parábola? Tanto a reta que nós calculámos anteriormente como esta parábola, nós sabemos que ambas são, dentro da sua categoria, as curvas que melhor se ajustam àqueles pontos. Mas, ora, como é que fazemos a comparação entre ambas? Ou seja, qual delas se ajusta melhor aos pontos? Para tal, iremos recorrer a um indicador chamado coeficiente de correlação. Este coeficiente de correlação tem valores entre menos 1 e 1 e diz-nos quão bem uns pontos se ajustam a uma curva. Para valores próximos de 1 ou de menos 1, temos um excelente ajustamento. Para valores próximos de 0, não temos ajustamento nenhum. Temos um péssimo ajustamento. Vamos então comparar o polinómio P de x, o polinómio de segundo grau, com a reta. Para tal, vamos aqui acima e vamos aqui definir uma função que vamos lhe chamar r de x. Vai ser igual a A de 0 mais A1 vezes x, que será então a nossa reta. E agora estamos em condições de calcular o coeficiente de correlação para ambos os casos. Comecemos com a reta. Então temos que o somatório, aqui não vai ser n, vamos usar antes o i, porque o i foi o índice que desde o início nós definimos como o identificador da medição. Aqui não vai ser x, mas vai ser vxi, menos a média, que no matcado é min de vx, min vx, e isto vezes. Agora, como nós estamos a ver o caso da reta, vamos aqui escrever r de x, mas não será x, será vx índice i, menos a média dos valores observados, que é menos min de vy índice i. Isto tudo a dividir. Aqui vamos tirar este i porque a média aplica-se ao vetor, não se aplica a cada elemento, tal como aqui. Agora vamos por aqui raiz quadrada disto. Raiz quadrada do somatório em i. Quadrado, Ctrl C, e aqui vamos pôr r de xi, e aqui v y, igual, dá 1, que não é bem 1,
ou seja, é 0,9999, ou seja, é um excelente ajustamento, ou seja, a reta praticamente passa pelos pontos. E agora vamos ver o polinómio de segundo grau. É só substituirmos o R pelo P. E como estamos a ver, a reta aproxima-se melhor dos pontos do que o polinómio de segundo grau, porque está mais próximo de 1 do que o polinómio de segundo grau. Imaginemos que queríamos saber qual é que seria o ajustamento no caso de um polinómio de grau 3, era só pôr ali 3. Temos aqui o polinómio de grau 3 e aqui teríamos o cálculo do coeficiente de correlação.